Você já assistiu uma série que o personagem principal se torna tão esquecível, quando você vai assistir o episódio você nem lembra de quem você tá falando? Ou até mesmo da série que você tá conversando. Você sente que o seu roteiro tá assim, né? Que o seu personagem também tá igualzinho àquelas séries onde você vê que o personagem não é lembrado, por mesmo que ele faça alguma coisa, ninguém lembre dele. Então eu vou te ajudar como sair desse seu personagem esquecido pra fazer com que ele seja lembrado. Bora! Oi pessoal, me chamo Alexandre Venâncio, o dono da produtora VA. E hoje a gente vai estar ajudando vocês nesse episódio a como deixar o seu personagem com lembranças inesquecíveis e não deixar aquele personagem totalmente esquecido, entendeu? Eu acho que é uma questão de estratégia para transformar o seu personagem em algo memorável. Vamos lá. Então, galera, agora eu vou contar um segredo pra vocês que poucas pessoas sabem, mas é importante todo mundo saber. Até anotei aqui no meu celular uma coisa que eu achei muito importante pra mostrar pra vocês. Porque quando a gente tá preparando o roteiro, principalmente eu costumo muito estudar o que eu vou falar e o que eu vou fazer, entendeu? Por quê? Porque a gente tem uma organização, a gente entrega melhor a qualidade. E quando eu tava estudando, eu vi essa frase, essa mensagem, e eu achei essa mensagem muito interessante. Eu acredito que é uma mensagem que vai ajudar tanto eu, tanto vocês a resumirem tudo, né? Então vamos lá. O segredo principal de uma boa série, de um bom personagem, nada mais é que quando o personagem ele se torna inesquecível, não é definido pelo que ele faz. Pelo contrário, gente, é definido pelo que ele deseja e até mesmo pelo que ele teme, né? E, tipo assim, o conflito entre o desejo e o medo que gera a empatia. Então, quando eu anotei isso aqui, eu quis trazer esse sentimento pra vocês. O que eu quis dizer com isso? Eu quis dizer que quando o personagem se torna inesquecível, tá como o que ele faz, porque ele deseja aquilo, porque ele entrega tudo aquilo. Então, analisando isso, eu acredito que o exemplo prático de tudo isso é que pra gente gostar de um personagem, pra gente ver o personagem como praticamente da nossa família, ele precisa causar empatia. Por exemplo, uma história acontece com ele e a gente se põe no lugar dele. Então a gente sente as dores dele, a gente já sabe o que ele vai fazer, o que ele vai falar. Por quê? Porque a história é tão boa, o personagem é tão bom, as coisas que ele faz e teme é tão incrível que você sente na pele como é estar na vida dele. Então esse é um dos segredos que eu anotei e é muito importante pra gente entender do começo ao fim. E agora a gente vai trazer 3 técnicas pra vocês transformar o seu personagem memorável. Um personagem que você nunca vai esquecer. Então, bora começar a nossa aulinha de hoje. Técnica número 1. É muito importante a gente incluir o desejo do personagem. Como assim, Ale? O que ele quer alcançar de qualquer jeito, de qualquer forma? Por exemplo, o que ele quer fazer para conseguir tudo aquilo, né? Eu vou dar exemplo de uma série minha, tá? Porque apesar de não existir ainda, eu quero dar esse exemplo, porque eu me espelho muito na série Em Um Segredo. Por exemplo, existiu o André. O que ele quer de qualquer jeito? Ter o colar para ele. Não entregar o colar. Ele quer paz. Entendeu? Então, se ele entrega o colar, ele sente que o colar da família dele perde o sentimento. Ele não tá usando esse colar por dinheiro. Ele usa o colar por um sentimento familiar. Então, o que ele deseja? Ele deseja o colar. Por mais que na série mostra, né, fala sobre o colar, né, sobre o jeito que ele lida com o colar, sobre a guerra que acontece na história. Mas, gente, se vocês parar pra observar, ele é um personagem que, tipo assim, ele precisa do colar por causa do sentimento dele. E por causa dele precisar do colar, ele acaba perdendo coisas importantes, como a Júlia, o Marcos, entendeu? Então, ele precisava do colar, ele desejava o colar, mas tudo na vida, né, tem uma troca. Já que você prefere o colar, você perde a Júlia e o Marcos. Então é uma situação que ele deseja, mas ele perde. Por quê? Porque ele infelizmente preferiu o colar, ao invés de amizades verdadeiras. A segunda técnica é nada mais é do que a fraqueza, né? Eu anotei aqui pra vocês que se chama também o calcanhar de Aquiles. Exatamente. O que significa isso? O que impede o seu personagem de conseguir tudo isso? Simples.
o meu personagem me impede de conseguir o colar porque ele precisa enfrentar coisas que infelizmente ultrapassam a vida dele, entendeu? Como por exemplo, ele tem o colar com ele, ok, ele já tem o colar, ele conseguiu o que ele quer. Só que tem um vilão, Manuel, que quer pegar o colar pra ele. Ou seja, o vilão Manuel, ele vai tentar fazer de tudo pra ficar com o colar. E o que acontece? Ele perde a Júlia e ele perde o Marcos. E depois ele mesmo mata o Manuel, entendeu? Então vocês podem perceber, vocês podem entender que tudo gira em torno desse maldito colar, entendeu? E o que acontece no final? O colar é destruído e memórias acabam, entendeu? É como se o colar fosse o ouro de La Casa de Papel. La Casa de Papel mostra que o ouro é tão maldito que ele acaba perdendo vidas, ele acaba numa guerra destruindo vidas, como a Nairobi e a Tóquio. E a mesma coisa em Um Segredo. O colar ele se torna tão ruim, tão pegajoso, que o André, se ele tivesse entregado esse sentimento longe dele, tipo, toma o colar, não quero mais briga, não quero mais guerra, ele teria evitado muitas perdas. Ele teria evitado a perda da Júlia, que era a melhor amiga dele, e ele teria evitado a perda do Marcos, que é o seu namorado. Então, essa é uma das fraquezas dele. O medo dele era entregar o colar. Porque se ele entregasse o colar, ele ia perder tudo. Mas se você parar pra pensar, ao mesmo tempo que ele tava com medo de entregar o colar, ele também perdeu os amigos dele. Então isso de perder os amigos dele mexe com a mente dele e principalmente acaba com a vida dele. Então o medo dele foi os dois, então ele perdeu e acabou. Então ele é um personagem que se torna muito fraco, né? Muito sensível, não é nem fraco, é muito sensível e acaba se perdendo no meio do caminho. Tanto é que vai ter até um spin-off de Um Segredo, né? Na qual a gente tá fazendo uma história melhor, mais rigorosa, onde o André e o Luan, eles vão atrás de todas as pessoas que ajudaram o Manuel e eles vão acabar com a vida deles, entendeu? É uma série que, tipo assim, se torna memorável, é uma série que se torna inesquecível porque a gente tem conflito, a gente tem história, a gente entrega poder, a gente entrega honra pra essa série. Então, qual que é o medo do seu personagem? Pensem e comentem aqui embaixo. A terceira técnica e última é a contradição. O que torna o seu personagem inesquecível? Exatamente. Eu vou te falar uma coisa muito importante que eu também anotei. Que é, fuja do personagem perfeito, gente. A perfeição é chata. Dê um defeito grave e um desejo obsessivo, tá? Obsessivo, falei errado, para seu protagonista e veja ele ganhar vida na hora. Então a gente tem que criar um personagem. Gente, nenhum personagem que a gente cria vai ser perfeito. Se você fica pensando, ai, meu personagem é perfeito, meu personagem... Gente, todo mundo, assim como a gente tem erros, a gente tem falhas, a gente tem defeitos. Então nenhum personagem vai ser perfeito, nenhum protagonista é perfeito. Todos os protagonistas têm um erro, têm uma falha de caráter e tá tudo bem. E é muito importante o que torna ele humano, né? O que torna é tipo um vilão, né, que ama animais. E tem um herói que é covarde em situações específicas. Então o André, ele é um covarde em situações específicas. Porque tudo se resolveria se ele entregasse o colar, né, e acabasse com tudo. Se ele entregasse o colar pro Manuel, ia acabar totalmente. Não ia ter morte de Júlia, não ia ter morte de Marcos, talvez não ia ter morte de muitas pessoas, entendeu? Então tudo depende de tudo. E uma coisa que eu gostaria de deixar claro é que é óbvio, gente, é óbvio. O Maurício, ele carregou esse fardo. O Maurício é o pai do André. O Maurício, ele carregou esse fardo, não quis entregar e tal, daí ele morreu. O que acontece? O pai dele morreu porque ele não quis entregar o colar, entendeu? E foi passado o colar, o Maurício fez questão de entregar o colar pro André. E o André fez as mesmas coisas, errou também, entendeu? E tudo na vida, tudo que a gente faz, meus amores, a gente volta pra gente. Tudo que você colhe, você vai plantar, independente de que for que seja, do que for que seja, você vai recolher. Porque a vida é assim. A mesma coisa que acontece com a gente, acontece com a vida do seu personagem. Então é isso que você tem que analisar e pensar sobre o seu personagem. Construir personagens assim leva um pouquinho de tempo. E tá tudo bem. Acontece.
Só que se vocês quiserem saber muito mais, além de tudo isso, eu vou deixar aqui embaixo, tá? Eu não vou deixar aqui embaixo que ainda não acabou. Gostaria de informar pra vocês, né? E falar pra vocês sobre o nosso e-book, que é a jornada de um roteirista de séries. Onde o e-book vai ensinar pra vocês, né? Sobre isso, sobre tudo. Os vídeos que estão sendo assistidos, eles não são tão completos como no e-book, entendeu? Então é muito importante com que vocês fiquem até o final, para que no final a gente consiga liberar para vocês o nosso e-book. E é isso, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar o seu gostei, se inscrever no canal aqui embaixo e ativar o sininho das notificações. É muito importante eu querer saber também o que vocês estão achando do nosso episódio, da nossa série. Então comenta bastante pra gente ter mais engajamento. Vejo vocês amanhã no próximo episódio da nossa série. Um beijo, meus amores. Tchau, tchau. E até o próximo episódio. Tchau!